Pode. Então tá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa análise de modelos de inibição. Só para recapitular um pouco, né? A gente já teve algumas aulas sobre o modelo de Michaelis, depois Briggs-Haldane, aí a gente analisou modelos de inibição que a gente chamou de simples, né? Onde a gente não tem efeito do inibidor em parâmetros microscópicos, né, da enzima, ou moleculares, né, não sei como a gente pode usar esse termo também, e que, né, resultam, né, em plots de Lineweaver-Burke bem característicos e replotes, né, de inclinação ou de intercepto lineares, né. Depois a gente passou para modelos parciais, né, o competitivo parcial, o não competitivo parcial, que eles também, né, eles mostram, né, que dependendo do sistema, o plot de Lineweaver-Burke ele não é suficiente para a gente ter certeza de qual é o tipo de inibição que a gente está tratando. Então, nesses casos, a gente precisa fazer o replot das inclinações e dos interceptos, percebendo que esses replotes são hiperbólicos, aí a gente precisa partir por uma análise, né? A gente continua, né? Um pouco a análise das equações, trabalhando o delta das inclinações, o delta dos interceptos, fazendo o que a gente chama de replote secundário, né? E a partir disso a gente consegue calcular parâmetros adicionais, como alfa e beta, que a gente discutiu na aula anterior, né? E o KI. E aí a gente consegue ter uma classificação boa, né, do tipo de inibição e medida dos parâmetros cinéticos da enzima, né? Agora, eu vou apresentar para vocês um modelo que é um pouco diferente, né, mas que ele é bastante importante, que é a inibição mista. Inibição mista. E o primeiro tipo que a gente vai ver é a inibição mista linear. Vocês vão perceber, entender por que essa inibição tem esse nome daqui a pouquinho, né? Bom, esse modelo, ele tem esse jeitão aqui. A gente começa, como a gente começou todos os nossos modelos, com aquele comportamento da enzima, né, ligando substrato, formando complexo enzima-substrato. Aí o complexo enzima-substrato tem uma constante de catálise, né, uma constante de velocidade, né, da reação de formação de produto. Nesse sistema, o inibidor ele se liga à enzima livre, formando um complexo enzima-inibidor. Não tem, né, diferença nisso. A gente caracteriza essa ligação por uma constante de dissociação do complexo enzima-inibidor, que recebe o nome de KI. O complexo enzima-inibidor ele pode ligar ao substrato, ou seja, a gente tem uma situação, como é que fala? Que não é de exclusão total, né? Quando o inibidor e o substrato, né, competem entre si, né? Nesse caso, a gente tem a formação do que a gente chamou de complexo ternário, né, o ESI. Isso pode acontecer, né, seguindo esses dois caminhos aqui. E aqui a gente assume, né, da mesma maneira como a gente assumiu na inibição competitiva parcial, né, que a ligação do inibidor atrapalha a ligação do substrato. A gente descreve isso com essa constante de dissociação que é alfa-KS, esse parâmetro alfa aqui. E a ligação do substrato atrapalha a ligação do inibidor, e a gente descreve isso com esse alfa-KI aqui, parâmetro alfa, ele indicando, né, quanto que a constante de dissociação do complexo enzima-substrato muda em função da ligação do inibidor, e quanto que a ligação, né, que a constante de dissociação do complexo enzima-inibidor muda com a ligação do substrato. E como a gente está falando de inibidores, né, de inibição, a gente já pode discutir, né, ou caracterizar esse parâmetro alfa como sendo um parâmetro que é maior do que 1,
de forma que a gente vê um aumento da constante de dissociação do complexo enzima-substrato e, portanto, uma diminuição da afinidade da enzima pelo substrato. Então, a gente já consegue, já pode imaginar que esse inibidor, ele remove, né, ele interage com grupos do sítio ativo, fazendo com que esses grupos não estejam mais disponíveis para interagir com o substrato, ou ele causa alguma mudança conformacional no sítio ativo, de forma que a enzima não reconhece o substrato com a mesma afinidade, né? E aqui a gente tem, né, uma característica, como é que eu vou dizer, sim, subliminar, né, desse modelo, que é o fato desse complexo enzima-substrato inibidor ser inativo. Ele não gera produto, tá? Então, uma maneira de eu pensar isso aqui já é imaginar que, olha, se eu tivesse aqui aquela situação do modelo não competitivo parcial, beta-CACAT, o meu beta seria igual a zero. O que sugere também que esse inibidor, né, ele altera os grupos químicos envolvidos na transformação do substrato em produto, ou seja, é um inibidor, né, que causa, né, alterações no sítio ativo da enzima, tanto em termos de ligação, como em termos, né, de grupos catalíticos, tá? Bom, o tratamento desse modelo, ele é muito parecido, ele é igual aos que a gente fez antes, então, vamos lá, mãos à obra, a gente começa aqui escrevendo as constantes de dissociação, então, KS igual, né, produtos da dissociação do complexo enzima-substrato, reagente, complexo enzima-substrato, já vou rearranjar aqui, isso quer dizer que ES igual a ES sobre KS, a gente faz a mesma coisa para o KI, então o KI é igual, né, a E vezes I sobre EI, rearranjando eu tenho que complexo enzima inibidor é igual a enzima vezes inibidor sobre KI. E no caso de ESI, eu posso seguir qualquer uma dessas duas rotas, né, para chegar na expressão da concentração dele. Vou usar essa rota aqui. Então, essa constante de dissociação, que é alfa KS, é igual a esses produtos, EI vezes S, sobre o reagente da dissociação, ESI. Rearranjando aqui, eu vou ter que ESI, né, é igual a EI vezes S sobre alfa KS. E se eu fizer aqui uma substituição, né, eu tenho aqui uma expressão de I que eu posso, né, substituir aqui nessa equação de baixo. Então, eu vou ter que EI é igual a EI, E vezes I sobre KI, vezes S, aqui eu só copio, né, alfa KS. Depois eu vou arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho, mas é só para, né, efeito de clareza mesmo. Continuação dessa análise aqui, a gente escreve a segunda equação, é a equação de velocidade de formação de produto. Nesse caso, a gente só tem uma reação, né, que gera produto, então a gente escreve essa equação de velocidade. Então, kcat, constante de velocidade, vezes o reagente, que é o complexo enzima-substrato. Depois disso, a gente escreve aquela equação, que é a expressão, né, da concentração de enzima total, corresponde a enzima livre, mais complexo enzima-substrato, mais complexo enzima inibidor, mais complexo ternário. O passo subsequente, que vocês já devem estar acostumados, é dividir a equação 2 pela equação 3, né? O que vai acontecer? Eu vou ter, então, VP sobre ET é igual a kcat vezes ES sobre, né, a somatória de todo mundo. Aqui eu faço os passos que a gente fez para os outros anteriores também. Eu passo a enzima total multiplicando para cá. Acho que eu já vou fazer isso aqui na própria equação. Então, eu vou ter kcat. Na verdade, eu apago aqui, né?
Vou passar a enzima total para esse outro lado. E aí eu vou ter kcat vezes ET vezes ES no numerador. kcat vezes ET corresponde à velocidade máxima. Já posso fazer essa substituição. E aqui eu já posso substituir, né, todos essas formas de enzima pelas expressões que estão aqui em cima. Então, vamos fazer isso, né? Passando aqui para baixo, deixa eu mudar aqui de linha, né? Então, Vp vai ser igual à velocidade máxima, e aqui eu já vou colocar E vezes S sobre Ks, sobre E mais E vezes S sobre Ks, mais E vezes I sobre Ki, mais E vezes S vezes I, que é o que está aqui, eu só inverti, tá? Sobre alfa Ks Ki. Vou inverter também para ficar mais arrumadinho, tá? Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais simétrico. Eu gosto de coisas simétricas. Então, Vp igual a isso tudo aqui. Aqui eu já posso imaginar que se eu fatorar a enzima livre no denominador, eu posso cancelar com a enzima livre que está no numerador, certo? E posso multiplicar em cima e embaixo por Ks, tá? Quando eu faço isso no numerador, eu cancelo esse Ks com esse Ks, e aqui eu aplico a distributiva. Vamos ver como é que fica. V máximo vezes S. Olha que bonitinho, a gente já está tendo uma equação de equação de Michaelis, né? E embaixo eu vou ter Ks vezes 1 é igual a Ks, mais Ks vezes S sobre Ks, eu cancelo, né, esses dois aqui, então mais S, mais, aqui eu multiplico, Ks vezes I sobre Ki, e aqui eu vou cancelar esse Ks com esse Ks, eu vou ter, né, S vezes I sobre alfa Ki. Afinal, eu cancelei isso com esse. Ok? Uma maneira de apresentar essa equação, né, é eu agrupando os termos dependentes de Ks, agrupando os termos dependentes de S. Então, posso escrever isso aqui assim, ó. Então, Vp é igual a V máximo vezes S sobre Ks vezes 1 mais I sobre Ki, fatorando, né, Ks nos termos que são dependentes dele, né? Mesma coisa para S, fatorando S nos termos que são dependentes dele. S vezes 1 mais I sobre alfa Ki. Uma coisa que eu acho que eu não deixei claro nas aulas anteriores, é assim, nesses modelos aqui, embora a equação de Michaelis ela não seja muito, como é que fala? Ela não ajuda a gente a ver os efeitos da inibição nos dados, né? Do comportamento macroscópico da enzima. Ela é uma equação que acaba sendo muito útil da gente ter em mãos, porque é uma equação que a gente usa para fazer simulações computacionais, modelos computacionais. Né? Então, se você quer fazer, por exemplo, simulações, né, da velocidade da concentração da velocidade de formação de produto em função das concentrações, né, dos reagentes, do inibidor, dos parâmetros cinéticos, né, é a equação de Michaelis que você vai colocar, né, a fórmula da equação de Michaelis que você vai colocar no programa, no seu computador, tá? Bom, mas, como eu já disse, né, ela não é uma equação que permite a gente ver com muita facilidade o efeito do inibidor, né, na velocidade máxima ou na constante de afinidade, né, no Ks aparente, né? Então, a gente vai trabalhar com a invertida, com a equação de Klein-Weaver-Burke. Então, invertendo aqui, eu vou ter que 1 sobre Vp, né, vai ser igual a, então, colocando o numerador aqui, né, Ks vezes 1 mais I sobre Ki, dividido
Eu já vou abrir aqui, né, gente? Porque olha só, eu vou dividir esse por esse. Aqui eu vou ter uma soma. Então, eu já vou fazer esse dividido por esse, mais esse dividido por esse. Então, isso aqui dividido por V máximo e dividido por S, que eu já vou colocar desse jeito aqui, vezes 1 sobre S. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou ter esse cara no numerador, então eu vou ter S. Aqui eu já vou colocar, né, 1 mais I sobre alfa KI, dividido, só vou mudar o lugar aqui para ficar mais claro, dividido por S, e dividido por 1 sobre V máximo. Ok? Então, aqui eu posso cancelar esse S aqui. Eu vou só arrumar para ficar mais bonitinho, do ponto de vista estético, né? Aqui eu vou ter KS vezes V máximo, KS sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre KI. Esse parâmetro de inibitório está no numerador. E aqui também, né? Vou dar só abaixar um pouquinho aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. É um termo que está no numerador, então eu posso escrever ele desse jeito aqui. Ok? Aqui a gente tem uma equação semelhante à equação de Lineweaver-Burke. Se eu colocar 1 sobre VP no eixo Y e 1 sobre S no eixo X, eu tenho uma equação de reta. Então, imaginando, se eu faço um experimento medindo a velocidade de formação de produto em diferentes concentrações de substrato, na presença de uma concentração definida de inibidor, isso aqui são constantes e isso aqui são constantes. KS, V máximo, KI, eu fixei a concentração de inibidor nesse experimento, e aqui é a mesma coisa, né? KI, V máximo, alfa, concentração de inibidor. São parâmetros que são constantes no meu experimento, tá? Aqui eu tenho a inclinação do meu plot Lineweaver-Burke, pensando, né, que eu estou colocando 1 sobre V versus 1 sobre S, e aqui é o intercepto do meu plot de Lineweaver-Burke, né? Também, né, lembrando, se concentração de inibidor for igual a 0, isso aqui vira 1, isso aqui também vira 1, né? Só que some, e eu posso ter uma equação de Lineweaver-Burke, né, da enzima na ausência de inibidor. Então, isso é importante. Isso acontece aqui também, né? Eu reduzo minha equação para uma equação de Michaelis na ausência de inibidor. E é essa equação que a gente vai discutir agora para tentar entender, né, como é que esse inibidor impacta nos dados, né, experimentais. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou copiar ela aqui para facilitar a nossa comparação. Então, 1 sobre VP é igual a KS sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre KI, vezes 1 sobre S, mais 1 mais I sobre alfa KI, vezes 1 sobre V máximo. Então, só estou copiando aqui a equação, para a gente ter, né, material para trabalhar. E aqui o que a gente tem que pensar é o seguinte, olha só. Então, aqui eu coloco, isso é o Y, esse é o X, essa é a inclinação, esse é o intercepto. Então, se eu tiver aqui o meu gráfico de Lineweaver-Burke, né, vamos pensar, aqui eu tenho 1 sobre V, 1 sobre S, na enzima não inibida, eu tenho essa situação aqui, então vamos pensar, olha, que é concentração de inibidor igual a 0, a inclinação é KS sobre VM, V máximo, o intercepto em Y é igual a 1 sobre V máximo, o intercepto em X é igual a menos 1 sobre KS. Ok? O que acontece com a inclinação dessa reta na presença de um inibidor? Ela aumenta ou ela diminui? Ela aumenta, porque imaginando que I
concentração de inibidor é um número positivo, né? Não existe concentração de moléculas negativas, né? Enfim, isso aqui vai ser obrigatoriamente um número maior do que 1. Então, na presença de um inibidor, independente de qual seja a relação entre I e KI, isso aqui vai ser 1 qualquer coisinha. Então, essa inclinação, ela aumenta. Então, eu vou ter uma reta aqui que vai ser mais inclinada. Quando eu coloco o inibidor, né? Vou colocar I1 aqui, por exemplo. Essa inclinação aumenta. E o intercepto? Mesma coisa. Se o intercepto da reta não inibida é 1 sobre Vm, independente do valor de alfa e do valor de KI, na presença de uma concentração de inibidor, né, esse número aqui vai ser 1 qualquer coisa, ele vai ser um número maior do que 1. Então, na presença do inibidor, esse intercepto aqui, ele aumenta. E aí, olha que coisa interessante, porque se a gente tem uma reta, né, que aumenta a inclinação e que aumenta o intercepto, né, a gente vai ter uma situação dessas, a gente precisa se perguntar o que vai acontecer desse lado aqui. Essa reta, ela vai cruzar exatamente nesse ponto, que nem a gente viu em alguns modelos, ou será que ela cruza mais para cá? E aí vou precisar arrumar o meu desenho, ou será que ela cruza mais para cá? Não sabemos, a gente precisa descobrir. Então, para a gente ter, né, ideia do que acontece nesse modelo, né, onde que essa reta aqui vai cruzar. E essa reta aqui, né, ela né, bom, esse ponto, né, que eu quero descobrir na presença de inibidor é um intercepto no eixo X quando y é igual a 0. Então, eu preciso aqui igualar, né, 1 sobre Vp a 0. Qual será o valor de 1 sobre S quando tudo isso é 0? Tá? Eu vou fazer por etapas, tá? Para a gente não se perder. Vou passar esse cara aqui. Afinal de contas, a gente está começando a aula agora, né? Enfim, eu vou passar esse cara aqui para esse lado subtraindo, né? E vou ver o que vai acontecer. Então, eu vou ter KS sobre V máximo sobre 1 mais I sobre KI vezes 1 sobre S é igual a menos 1 sobre V máximo vezes 1 mais I sobre alfa KI. Eu posso cancelar esse V máximo, posso passar esse KS para cá, então vou ter 1 sobre S vai ser igual a menos, né, 1 mais I sobre alfa KI sobre, dividindo, né, esse termo passa para cá também, 1 mais I sobre alfa, sobre KI, perdão, vezes, né, o KS passa aqui dividindo, 1 sobre KS. Então, na verdade, olha só, a gente tem uma situação muito parecida com a situação do que a gente vê, né, num plot de Liouville-Burke, só que a gente tem um termo de inibição, né, a gente tem um termo inibitório multiplicando, né, o que seria o meu valor de menos 1 sobre KS. E agora a gente precisa entender qual que é o impacto desse termo inibitório, se ele vai fazer com que esse intercepto seja maior, tem um módulo maior, ou seja, mais negativo, né? Um número mais negativo, ou um módulo menor, né? Então, a pergunta que a gente precisa responder é se esse número aqui, ele é maior ou menor do que 1. Então, a gente precisa entender, na verdade, então vamos decompor esse problema, tá? Então, primeiro, comparando I sobre KI com I sobre alfa KI. Qual desses números é maior? Se o alfa, por definição, é um parâmetro maior do que 1, então, esse número aqui, alfa KI, é maior do que KI. Eu estou multiplicando por um número maior do que 1. Isso quer dizer que essa razão aqui, essa razão, vai ser menor do que essa, porque eu estou dividindo por um número maior. Tá?
Então, isso significa que esse número aqui, ou seja, esse número aqui, também vai ser menor do que esse aqui, né? Eu só estou somando mais um aqui dos dois lados, né? Certo? Ou seja, essa razão aqui, ela é menor do que 1, porque esse número aqui é menor do que esse, dado que esse é maior que esse, né? Ok? Esse é maior do que esse é menor, esse é menor. Número menor do que 1. Isso quer dizer que o módulo desse valor aqui é menor, né? É menos negativo, né? Eu vou passar, sei lá, por exemplo, de menos 10 para menos 8, menos 9, menos 5, entendeu? Então, isso significa que essas retas aqui, elas vão se cruzar, elas não vão se cruzar no mesmo lugar, tá? Então, a gente vai ter um gráfico diferente dos que a gente viu até agora, e vai se cruzar num ponto mais próximo do eixo Y, ou seja, essa reta vai cruzar, por exemplo, aqui. E isso é a principal característica, né, diagnóstica de uma inibição mista. Quando a gente tem retas que se cruzam no segundo quadrante. Elas não se encontram nem no eixo Y, nem no eixo X. Elas se encontram num ponto aqui. É possível mostrar que esse ponto ele se mantém, né? Você aumentando a concentração de inibidor, né? As retas elas se cruzam no mesmo lugar. Então posso até desenhar mais uma aqui para ficar mais bonitinho, né? Bom, eu acho que está mais bonitinho. Enfim, né? Mas isso aqui é uma característica desse tipo de inibição. Então, o plot de Lineweaver-Burke, ele já aponta que eu estou trabalhando com um inibidor que é de uma categoria diferente das inibições que a gente viu até agora. Não é uma inibição competitiva ou não competitiva linear simples, não são inibições competitivas ou não competitivas parciais. Estamos trabalhando com um inibidor de natureza diferente. Ok? Bom, como é que a gente continua a análise desse modelo de inibição? Seguindo a mesma lógica dos outros modelos. A gente vai fazer um gráfico ou equações separadas para a inclinação do Lineweaver-Burke e para intercepto do Lineweaver-Burke. Né? Lembrando que o intercepto a gente mede diretamente daqui, né? Ou a inclinação também a gente pode medir direto desse gráfico. Na verdade, na época, né, em que isso se fazia em papel milimetrado, a gente pegava esse triângulo aqui, né, e já fazia a medida de todo mundo junto, né, delta y no delta x, e assim por diante, né. Hoje em dia isso é feito no computador, você pede para o computador calcular, né, usando, né, as ferramentas estatísticas, né, o intercepto, né, e a inclinação dessas retas, né, com base nos pontos experimentais que você coloca no gráfico, né. Só para recapitular, para a gente ter um pouco de concretude, né, na nossa discussão, essas retas são desenhadas a partir de pontos experimentais, né. E esses pontos experimentais, cada um corresponde a um ensaio enzimático feito numa determinada concentração de substrato que resulta numa determinada velocidade. Eu só estou plotando aqui os inversos, né? E eu faço séries de experimentos em concentrações, né, crescentes de inibidor, tá? Bom, então vamos olhar aqui para a nossa equação de Lineweaver e escrever as equações separadas para inclinação e intercepto, né, do plot de Lineweaver-Burke. Então, só vou copiar aqui em cima a inclinação do Lineweaver-Burke, aqui, ela vai ser igual a Ks sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre KI. O intercepto do Lineweaver-Burke vai ser igual, então, a 1 sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre alfa KI. Os replotes de inclinação de intercepto, né, são gráficos que a gente faz colocando a inclinação no eixo Y e o I, concentração de inibidor, no eixo X, né? Então, vamos aplicar a distributiva aqui para ter uma percepção melhor de que tipo de relação que eu vou ter entre os parâmetros, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó,
inclinação do Liouville-Burke vai ser igual a KS sobre V máximo, mais, ficando distributiva, né? KS V máximo vezes 1, da KS V máximo. E aqui, KS V máximo, eu já vou escrever de um jeito que já vai dar para entender o que eu quero fazer com essa equação, né? KS sobre V máximo vezes I sobre KI, KS sobre V máximo vezes I sobre KI. E mesma coisa desse lado aqui, intercepto do Liouville-Burke, 1 sobre V máximo vezes 1 dá 1 sobre V máximo, mais, né, 1 sobre V máximo alfa KI vezes I. Tá? Deixa eu reescrever isso aqui, que ficou com uma letra meio esquisita. Pera aí. V máximo vezes alfa vezes KI. O que essas equações me dizem é que se eu fizer um gráfico, né, de inclinação por concentração de inibidor, eu tenho uma reta. Eu coloco isso aqui no Y, isso aqui no X, eu tenho constantes, então AX mais B, né? Aquela função de reta. KS, V máximo e KI são constantes. E aqui é a mesma coisa. Se eu colocar o intercepto no eixo Y e a concentração de inibidor no eixo X, eu vou ter constantes multiplicando X, então AX e com uma constante somando, B. AX mais B. V máximo, alfa, KI, né, são constantes, tá? E daí vem o nome desse tipo de inibição. Inibição mista linear. Inibição mista tem a ver com esse comportamento no Liouville-Burke, que está, né, no meio do caminho entre uma inibição, né, competitiva, que se encontra aqui, e não competitiva, onde as retas se encontram aqui, e linear, porque os replotes de inclinação e de intercepto são retas, né? Então, se eu fizer o gráfico aqui, né, o que eu vou ter? Então, colocando inclinação no eixo Y, concentração de inibidor no eixo X, eu vou ter uma reta, ok? A inclinação dessa reta é KS sobre V máximo, KI, vezes KI, né, dividido, né? O intercepto vai ser KS sobre V máximo. Isso faz todo sentido, porque quando a concentração de inibidor é igual a zero, a inclinação do Liouville-Burke é KS sobre V máximo. Esse parâmetro desaparece. Eu vejo isso aqui, né? Também, né? E quando eu faço o meu gráfico de intercepto versus concentração de inibidor, eu tenho aqui, né, também uma reta. A inclinação dessa reta corresponde a esse valor aqui, né, o coeficiente angular, 1 sobre V máximo alfa KI. O intercepto aqui corresponde a 1 sobre V máximo, o que faz todo sentido também, né? Quando a concentração de inibidor é igual a zero, o intercepto do Liouville é igual a 1 sobre V máximo. É o que a gente vê aqui também. Certo? E aqui vale a pena a gente também determinar quais são esses valores aqui de intercepto no eixo X, né? Então, vou fazer isso para as duas equações. Agora, antes disso, né, a gente já pode, né, destacar que replotes de inclinação e de intercepto lineares, né, caracterizam essa inibição. Então, se você tiver esse resultado seguido desse resultado aqui, dos replotes, você já pode falar que você está trabalhando com uma mista linear, desse tipo de inibição. Tá bom? Agora, vamos ver quais são, né, os valores aqui. Esse aqui corresponde quando a inclinação do Liouville-Burke é igual a zero. Então, vou fazer isso aqui. Estou imaginando que isso aqui tudo é igual a zero. Qual que vai ser o valor de I? Corresponde a passar isso aqui para cá, subtraindo. Vou fazer isso daquele jeito malandro, né? Apagando isso aqui, né? E pronto. Passei esse cara para o outro lado negativo, né? Aqui, para ter o valor de I, eu cancelo KS, cancelo V máximo,
e passo isso aqui multiplicando do outro lado. Então, o que vai acontecer? Concentração de I é igual a menos I. Tá? Isso aqui passou para cá. Então, daqui eu tiro direto o valor de KI. Tá? Que é um dos parâmetros relevantes para eu caracterizar meu inibidor. Né? E aqui a mesma coisa. Se eu igualar isso aqui a zero, né, corresponde a eu passar esse cara para o outro lado, né, negativo. Então, eu vou fazer isso aqui. Desse jeito preguiçoso, né? Passou para o outro lado negativo. Posso cancelar esse cara, e eu passo esse cara aqui para cá, né? Multiplicando. Então, concentração de inibidor, né, vai ser igual a menos alfa KI. Então, daqui. Então, aqui, reparem, não é igual entre os dois, mas me permite eu ter medida de alfa. Primeiro aqui eu tenho a medida do KI, tá? Sabendo o valor de KI, eu consigo determinar o valor de alfa, porque eu posso igualar, né, esse valor aqui a esse termo aqui, sabendo KI, né, daqui. Eu também, uma coisa que se faz muito é sempre ter checagens internas. Então, você pode medir o KI a partir desse intercepto e pode medir o KI a partir dessa inclinação. Você mede a inclinação aqui no gráfico, ΔY por ΔX, iguala a essa expressão, sabendo o valor de KS de V máximo. E o valor que você calcula de KI, né, dessa expressão aqui tem que ser pelo menos parecido, né, com esse valor aqui de KI. Mesma coisa para alfa. Você pode calcular o alfa daqui e daqui. Os valores têm que ser parecidos. Ok? Se a gente voltar, então, só para finalizar esse modelo, né, esse comportamento aqui dos parâmetros macroscópicos conversa com o meu modelo? Faz sentido? O que eu observei aqui? Que, olha, conforme eu coloco o inibidor, a minha velocidade máxima aparente, lembra, gente, que aqui é o inverso. Diminuiu. Conforme isso aqui aumentou, isso quer dizer que isso aqui diminuiu. Né? Ou seja, o inibidor, ele impacta na velocidade máxima da enzima. E aqui, o que acontece? Se esse valor aqui, em módulo, né, ele diminuiu, isso quer dizer que o meu KS aumentou. Ou seja, o meu KS aparente, né? Certo? Se o KS aumentou, isso significa que a afinidade da enzima pelo substrato diminuiu. Isso é compatível com o nosso modelo? Vamos analisar. Olha só. Se eu saturar, então vamos pensar primeiro em termos de velocidade máxima, tá? Na presença de um inibidor, eu tenho particionamento do sistema. Algumas das enzimas, né, seja enzima livre ou seja complexa enzima substrato, vão se ligar ao inibidor, gerando dessas formas. Se eu saturar minha enzima com substrato, ou seja, colocar uma concentração altíssima para eu determinar minha velocidade máxima, né, jogando esses equilíbrios para cá, eu desloco meu sistema para nessa direção. Mas eu continuo tendo, né, uma enzima inibida. Né? Na presença de inibidor, eu vou ter parte da minha enzima, né, nesse complexo ternário que não funciona, é inativo. Ou seja, mesmo saturando o sistema com substrato, que seria a condição, né, para se obter, né, uma medida de velocidade máxima, eu não consigo ter todas as enzimas, né, na forma cataliticamente ativa. Ou seja, o inibidor impacta na velocidade máxima. Em termos de afinidade, né, o impacto na afinidade, ele já está descrito, né, na própria definição do modelo. A ligação do inibidor faz com que a enzima tenha uma afinidade menor pelo substrato, e isso está descrito pelo, né, parâmetro alfa maior do que 1. Ou seja, esse modelo aqui microscópico, né, ele é compatível
com esse comportamento macroscópico aqui, tá? E só para a gente finalizar, o que a gente imagina que acontece? A gente imagina que tem aqui uma enzima que liga o substrato, reconhecendo esse substrato, né, com algumas regiões do seu sítio ativo. Você tem aqui, né, grupos catalíticos que reagem quimicamente com a enzima, e, de alguma maneira, quando o inibidor se liga no sítio ativo da enzima, né, ou ele modifica o sítio ativo, né, estruturalmente, você tem algum arranjo conformacional que a enzima não interage mais com o substrato com os mesmos grupos, ou o inibidor, ele recruta grupos, né, de reconhecimento, né, para ligação, de forma que a enzima ela liga o substrato com menos afinidade, tá? E, além disso, né, esse inibidor ele pode impedir, né, o acesso de um grupo catalítico, né, ao substrato, certo? Coloquei aqui, né? Imagina que está aqui, né? Ou fazer com que esse grupo catalítico sofra algum arranjo estrutural, mudança de orientação, por exemplo, uma coisa assim, né, mais drástica, de forma que essa enzima, o complexo ternário, não tem atividade, né, catalítica. Ele não transforma mais o substrato em produto. É o que está expresso, né, aqui. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido bem esse modelo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?